Oi pessoal, boa noite. Estou fazendo um vídeo para contar mais ou menos como eu tô, o que aconteceu, a minha história. Estou bem tranquila agora. Passei bastante nervoso e preocupação durante o dia. Tive reação alérgica e descobri o grupo que eu já sabia que eu era alérgica à amoxicilina. Então a gente sabia que aquela família da amoxicilina não podia. Os antibióticos eles funcionam assim, eles são divididos em famílias. E um não é compatível com o outro. Se você tem alergia a um, normalmente você não tem alergia a outro de outra família. Só que eles têm grupos de antibióticos dessas famíliazinhas que o princípio ativo mexe numa enzima chamada beta-lactases. E eu descobri que eu sou alérgica a isso. Então foi assustador, gente. Tive uma reação alérgica assim que empolou o corpo inteiro. Eu vou postar a foto das costas. E daí empolou o corpo inteiro, começou a pinicar a garganta, inchou língua. Nunca me aconteceu isso. Eu fiquei apavorada, pra falar a verdade. Porque eu preciso tomar antibiótico aqui dentro, né? Eu tô tomando antifúngico, tô tomando o aciclovir, que é um antiviral, e tô tomando o antibiótico. Porque como eu tô com a resistência muito baixinha, tem lá os marcadores. Começou com 0. Aí do 0 subiu para o 22, 22 para o 40, do 40 para o 80. O desejável é 1000 e tralalá, né? Então não está longe ainda. E o tipo de câncer que eu tinha, que é o linfoma de Hodgkin, ele é realmente, a recuperação é mais devagar, né? Então, o tempo que assim, tá tudo dentro do previsto. O que não era previsto é eu ter alergia. Descobri que eu tinha alergia. Foi até bom, porque agora daqui pra frente, Deus me livre, né, de acontecer alguma coisa, eu não vou mais, eu já vou avisar, todos os antibióticos beta-lactâmicos eu não posso. Então eles vão ter que rebolar e achar outro. E eu fiquei, minha cabeça é 1000 por hora, eu fiquei apavorada, assim, não é possível que eu vou passar por um tratamento invasivo, agressivo, que me fez sofrer tanto, né? E morrer por causa de uma alergia. Morrer, a cabeça da mulher. Eu fiquei pirada, né? E daí foi assim, deu alergia de manhã para um tipo de antibiótico chamado, deixa eu anotar, até anotei, falei assim, vou anotar para não perder os nomes. Tazocin, que é pipericilina, que é a porcaria da beta-lactase, né, que age sobre a beta-lactase, com tazobactam. Tudo nome doidão, né? Esse tazobactam eu nem pesquisei. Quando eu vi que o pipericilina já tinha o beta-lactase, eu falei assim, não vou nem olhar outro, esse não pode. Aí mudaram para um meropenem, que é de outra família. Fui pesquisar, eu vi primeiro nas bulas, né? Que tem um site bem legal que tem todas as bulas. Só que assim, nome técnico, como eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, porque eu sou muito curiosa, eu consigo ir nos lugares certos para pesquisar, né? E esse site ele é um site que é ligado à Anvisa e é um site de bulas, só de bulas. E daí eu vi que esse tal de meropenem também tem o tal da beta, que também age sobre a beta-lactase, então eu também não posso. E eles estavam insistindo para eu tomar. Toma, depois você conversa com o médico. Eu falei assim, não, gente, eu não vou tomar um negócio que me dá alergia. E super preocupada, porque eu preciso tomar um antibiótico. Daí eu comecei a procurar. Eu nunca li tão rápido que nem eu li ontem. Em questão de 1 hora, eu acho que eu li uns 6 artigos científicos. Aí eu começava a ler, tinha a descrição, li o resumo primeiro. Aí eu falei assim, esse aqui não serve. Daí caiu eu achei um, que depois vou até pôr o link dele aqui. Esse artigo é um cara, eu acho que é mestrado, eu não lembro, assim, eu não li, eu li o resumo, já servia. É da USP, e é um USP Einstein, pra vocês terem uma ideia. E ele fez uma pesquisa no PubMed, que é um site específico de medicina, e isso é dentro do Google Scholar, né? Google acadêmico. E nesse artigo, nessa pesquisa que ele fez, ele pegou 5 anos, a gente fala que é o estudo da arte, né? Que tem produzido sobre aquele assunto na plataforma médica. Ele fez um recorte de 5 anos e pegou tudo que tinha, é uma meta-pesquisinha, né? Meta-pesquisa de 5 anos. Pegou tudo que tinha sobre o assunto de pessoas com hipersensibilidade a antibióticos de penicilina e beta-lactases, que a penicilina é uma beta-lactase. É um antibiótico que age sobre essa enzima. E daí
o artigo, falei assim, nossa, isso aqui foi o Senhor dos Mundos jogou no meu colo, porque tem lá a descrição de como é feita a sensibilização para você desenvolver, para aparecer os sintomas de alergia, que pode levar de 1 a 6 dias. Aconteceu comigo isso. No terceiro dia que eu estava tomando, começou a dar negócio na garganta e tal, e daí eles continuaram, né, com o Tazocin, só que aumentaram a diluição, porque como eu já tinha tido processo alérgico, que é bem raro também, com o transplante da medula óssea, quer dizer, falar errado isso, transplante de medula óssea, porque assim, eles tiram as tuas células tronco, leva para a Unicamp põe lá um produto e congela, que é feito o procedimento especificamente para o câncer que eu tinha, que eu não tenho mais, depois eu vou explicar isso também. E daí, e congela. Daí quando você vai fazer o transplante, eles te dão 2 dias de uma super quimioterapia, que foi um processo bem... diarreia e vômito ao mesmo tempo, e uma diarreia amarela, e muita dor, a ponto das coisas... Tem até dó da equipe aqui, porque eles sofreram comigo, viu? Porque eu tive bastante reação. Essa dor que eu tive pra vocês tomar, eu tomei dipirona na veia e tomei Buscopan na veia, por causa da dor que eu tive no intestino, uma cólica que eu nunca tinha tido na minha vida. E daí esses 2 remédios aliviaram a dor e eu dormi. E foram 2 dias assim, né? Passou. Daí depois você muda de quarto, você vai para um quarto mais isolado, que é onde eu tô, que é parece uma leoa em célula, né? Dentro de uma célula. Fico caçando coisa para publicar, lendo coisas. Por isso que eu tô tão produtiva. Ontem não foi tanto por causa desse nervoso, mas a partir de agora vai melhorar. Aí passaram para esse outro antibiótico. Daí vim fazer o TMO, que é muito rápido o negócio. Eles trazem um negócio parecendo um banho-maria nessa máquina, porque descongela na hora para poder infundir na hora. Menina, na hora que eu comecei a ter reação com o negócio, do meu próprio sangue, na verdade não é o meu sangue, é esse composto que eles colocam para poder conservar as células tronco, né? Aí você toma as células tronco suas mesmo, que foram preparadas. Eles tiveram que ficar, uma coisa que era para levar 10, foram 4 bolsas, 2 dias, 4 bolsas cada dia. Uma coisa que era para levar 10 minutos cada bolsa, levou 30, porque eles tiveram que ir parando e pondo soro para diluir, porque começava a pinicar e eu olhava, tá pinicando, inchar a garganta, não tinha sentido, uma percepção, graças a Deus que tenho alta consciência corpórea, então eu sinto até dor de fígado, por exemplo, tá doendo meu fígado, eu sinto ele contrair, tenho alta consciência corpórea, então aí foi 2 dias também, a TMO foi pior, porque deu reação alérgica, foi quando eu perdi o controle do esfíncter do fiofó, e acabei evacuando na cama, que é uma coisa engraçada, porque quando você sentir perder a autonomia do corpo, vai embora medo, vai embora receio, vai embora um monte de coisa. Eu senti o meu fluxo energético assim fluir, eu ficar criativa, ficar feliz, ficar alegre, ficar querer produzir, ver a ideia de virar blogueira e eu ir para cima disso. Eu falo assim, eu não quero mais. A aposentadoria é boa quando você se aposenta por tempo de serviço e por ter trabalhado a vida inteira e ter direito a ela. E daí você perde um percentual por causa das leis trabalhistas, leis previdenciárias e tal. No meu caso, eu me aposentei por invalidez, porque eu luto contra esse câncer desde 2013. Eu ainda vou fazer um vídeo contando toda a história. E tem muito emocional junto, e eu sou uma pessoa muito emocional. Então, ele desencadeia. Daí eu aposentei por invalidez. Só que quando você aposenta por invalidez, você não pode mostrar serviço. Embora meu corpo não esteja respondendo, a minha mente não para. Então, o meu corpo mental ele é muito ativo, muito criativo, muito agitado. Acho que vocês percebem nas minhas postagens, né? E daí, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a produzir. A minha amiga advogada fica apavorada comigo, porque eu me ponho muito em risco, né? Por isso que eu fui parar na lista dos antifascistas, sei lá, daquele deputado acho que é PSL, não lembro.
que foi um dos processos emocionais meus de 2020 que acabaram levando a aparentemente de metástase. Eu ainda vou contar essa história também. E, bom, enfim. Aí, perdi o fio da meada, onde que eu estava, contando história, né? Daí, eles fazem eu evacuei na cama durante a transfusão, né? Foi um processo bem complicadinho. Daí foi passando, estou tendo diarreia até hoje, né? Porque eu estava totalmente sem nenhuma bactéria do bem no meu intestino. E eles me proibiram de tomar, com razão, eu vou explicar por que proibiram. De tomar os meus probióticos, que são as minhas bactérias do bem, porque eu fiz um exame super caro, graças aos meus parentes que moram fora do Brasil me ajudaram, e esse é um exame de microbiota intestinal, ou seja, é um exame que você não coleta cocô, você põe um palitão, tipo aqueles que põe no nariz, põe um palitão no meio do cocô e põe dentro de um tubo lá, agita e manda para eles. Daí eles fazem a análise, dentro desse tubo tem um produto que conserva, né? Aí eles fazem, eu não vou falar o nome do laboratório, porque tem outros que fazem também, mas custa 900 pau o exame, pra vocês terem uma ideia. Mas é perfeito, eu não vejo a hora de... Porque como é tecnologia super nova, que está chegando no Brasil, eu não vejo a hora disso poder ficar difundido e parar dentro do SUS. Porque para o sistema R$900 não é tão caro assim, frente a um tratamento de câncer que é milhão, entendeu? Um tratamento de câncer, dependendo do tipo de tratamento, custa em torno de 36, 37, 40 mil reais por mês, por aplicação. Então é uma coisa bem pesada. Quando soma tudo que vai de remédio, de mão de recurso humano, tudo é um absurdo. E daí, nesse exame, eles vão ver quais as bactérias que você ainda tem no teu intestino. Porque como a gente come muito porcaria, principalmente os industrializados, fujam dos industrializados, ultraprocessados, tipo bolacha recheada, fujam, tudo. Quem gosta de refrigerante está ferrado, viu? Porque refrigerante só serve para desentupir pia. Aquilo é veneno, principalmente Coca-Cola, salsicha. Depois eu vou colocar quais são os principais, os 6 principais comidas. Eu não vou falar alimento porque não é alimento, é comida, diferente, são conceitos diferentes, que podem causar doenças crônicas sérias e severas no seu corpo, que são os piores alimentos do mundo. Eu sei que entra glacê, macarrão instantâneo, refrigerante, salsicha, e tem outros 2 que eu não lembro, que são bem pesados mesmo, e tem bolacha recheada no meio. Então, fujam. Vão para a alimentação natural, se possível orgânica. Se não for orgânica, convencional, bem preparada, bem lavada, tal. E nunca hidropônica. Depois eu explico, vai ter um outro vídeo explicando só sobre isso também. Então, fujam dos ultraprocessados. Pão industrializado, não. Pão branco nunca. Trigo branco nunca. Procurem trigo. Se for comer coisa de trigo, vai para o integral, que é menos pior. Ou vai para... Quer pão? Compra pão Levain, porque é um pão de fermentação natural. Ou seja, as próprias bactérias que existem no trigo, que são probióticas, quando ele fermenta, ele come o glúten e o pão fica enzimático. E é um pão maravilhoso, rústico, com a casquinha dura, macio por dentro. Eu compro sempre recheado com... Eu compro um pouquinho, mas para o meu filho eu compro esse pão, né? Eu evito o industrializado. Então, toda semana, não é muito barato, porque é um pão artesanal, ele leva, para você conseguir um pão com a fermentação boa, ele leva de 24 a 48 horas. Eu já publiquei por aí, fazendo naquele Coisa Boa a gente divulga, 2 locais que vendem. Um em Rio Claro, quando eu moro, né? Que a menina que faz é uma gracinha, os pães dela são maravilhosos. Ela fez um pão de abóbora de comer ajoelhado para a festa junina, né? E eu sempre compro o pão que eu mais gosto é o pão de azeitona preta. E ela faz pão doce também. E um outro em São Paulo, que é onde eu compro pela internet, pelo WhatsApp, para os meus pais, toda semana. Meus pais gostam, que são desdentados, né? E o pão, ele é mais rústico, então ele tem uma casca mais durinha e tal.
por dentro, apesar de ser por dentro mais macio. Eles gostam da focaccia que ele faz, fermentada, né, levain. Então eu sempre compro para os meus pais, que é com azeite e alecrim. E minha mãe sempre pede. E daí, se for comer pão, vai pro pão levain, porque pelo menos ele é enzimático. Ele tem menos, quem é celíaco não pode, tá? Ou comer com muita parcimônia, porque ele ainda fica com um pouco de glúten, tá? O grande vilão do trigo é o glúten. Tem um livro chamado Barriga de Pão, eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou ver. Eu não sei, eu não aprendi ainda como faz para linkar. Porque dá para baixar da internet de graça esse livro. Eu tenho que aprender ainda como faz para pôr links porque o Instagram, você põe o link lá, a pessoa é obrigada a copiar, passar para o navegador para poder abrir. Não é que nem no Facebook que você clica e já vai direto para o artigo, né? O Instagram tem umas boas limitações. E daí, nossa, já está com 15 minutos. Vamos resumir, né? Eu sou faladeira. E daí vão para o pão enzimático, ou se não, façam pão em casa. Na internet tem pessoas que ensinam receitas de pão de frigideira, feita com farinha, que é maravilhoso, eu faço também, com farinhas especiais, tipo farinha de amêndoas. Ai, mas é caro. Você compra um pacotinho de 200 gramas, vai pagar caro, vai sair caro, mas dura o mês inteiro. Você prefere gastar com comida ou gastar com remédio? Né? Vamos raciocinar. Comer direito, né? Dar atenção para a alimentação significa cuidar de você. Porque o que você põe para dentro vai se tornar aquilo que você é. Né? E você quer se tornar o quê? Uma pessoa doente ou uma pessoa saudável? A gente tem que ter esse raciocínio. A gente tem que parar com essa agitação do dia a dia e separar 1 hora, que dá tempo de você fazer o almoço ficar pronto e comer. É o movimento slow food. Slow food significa você comer direito uma alimentação saudável, né? E a gente fica muito no fast food. Parece, vou fazer um macarrãozinho. Macarrãozinho é fast food, meu filho. É macarrão, é pão, é bolo, é bolachinha. O teu corpo vai ler carboidrato. Arroz, batata inglesa, carboidrato. O teu corpo está lendo isso. Agora, quando você come salada de vários tipos diferentes, está lendo lá ferro, magnésio, são outras coisas. Vai comer legumes. Daí ele vai ler, tem isso, tem sei lá, são tantos sais minerais, né, que tem, sais minerais e tal. Mas e daí o carboidrato? Você vai ter carboidrato bom dentro de berinjela, dentro de abobrinha, né, dentro desses frutos. Aí são carboidratos bons, que são cadeias de bioquímica lá, das coisinhas de bioquímica que a gente estudou na época da escola, né, química e bioquímica, diferentes, que vai dar serviços diferentes para o teu corpo e vai dar nutrientes diferentes para o seu corpo. Frutas, a mesma coisa. E detalhe, fruta, se for tomar na forma de suco, tem que ser smoothie, que é aquele que você bate até ele ficar um suco cremoso. Por quê? Porque frutas têm fibras hidrossolúveis. E a fruta é o doce da nossa vida, porque ela tem frutose. Quem tem problema de diabetes tem que dosar a fruta que vai comer. Porque tem umas que tem mais, tem outras que tem menos. Todos os açúcares, quando entram no seu corpo, o teu corpo vai processar, vira glicose, né? Os que têm cadeia mais longa, tipo maltitose, malose, os oses da vida aí, eles dão serviços diferentes. O metabolismo, eu vou falar tudo muito resumidamente, eu não sou médica, eu sou só uma curiosa que tem boa memória, só isso. Tá? E estuda e sabe aonde buscar as fontes, né? Então, eu não sou médica. E daí, o metabolismo funciona basicamente assim. Você está pondo açúcar de diferentes tipos no seu corpo. Eu fui lá, tomei um sucão maravilhoso de laranja. Todo mundo fala do suco de laranja. Gente, suco de laranja é um veneno, é glicose puro. O índice glicêmico do suco de laranja e da batata inglesa são maiores que do açúcar branco refinado, para vocês terem uma ideia. Quando você começa a estudar esse negócio de índice glicêmico dos alimentos, para poder fazer o controle da tua alimentação, você fica de cabelo em pé. Esses dois, vocês fujam, principalmente quem é diabético. Comer a laranja, ok, porque você vai comer com bagaço e tal. Essas fibras hidrossolúveis, o que elas fazem? Elas pegam a frutose da fruta e não deixam o teu corpo processar, você descarta. Isso daí só fica porque é bom da fruta, que são vitaminas e sais minerais. Então,
beleza. Por isso que eu falei de tomar o smoothie, porque você não vai coar e descartar as fibras hidrossolúveis, tá? Então ela vai embora, ela leva embora a frutose. Você tem o gostinho, o docinho na boca, né? O doce da vida e a proteção da fibra, para você não ficar doente. Então, é uma boa, né? E agora, chocolate. Se for comer chocolate, eu sou chocolatra. E eu aprendi a controlar. Então, quando o meu corpo pede muito, aí eu vou e como, me dou o direito de comer um que eu gosto muito de fazer propaganda, porque ele é um pouco mais caro, ele é mais amargo, e daí você não come muito, você come de pouquinho, porque o chocolate ele tem uma coisa, magnésio, que é super importante para o nosso corpo. E que entra em todas as funções orgânicas, né? O magnésio ele vai formar tudo no teu corpo, principalmente o ciclo de Krebs, ele é maravilhoso. Então você tem quanto quanto maior a porcentagem, 70% cacau, 80% cacau, 90% cacau, 100% cacau, 100% cacau é bem ruim, bem difícil de comer, porque ele é muito amargo, mais que café. Então eu não consigo. Então eu vou... Tem essa marca chama Only For. Somente 4 ingredientes. É feito com cacau orgânico, óleo de coco, manteiga de cacau. Não, estou errada. Eu vou ler direitinho. E ele é açúcar de coco também. Então são 4 ingredientes. Daí eles põem... Tem um que é com sal rosa, tem um que é com nibs de cacau, que é a sementinha do cacau torrada, e tem um que eu mais gosto, que é com cranberry. Cranberry também é outra coisa bem importante para o trato urinário. Depois vou falar dele também. Gente, eu vou parar. Não terminei a história. Já estou com 20 minutos. Vamos à frente. Vamos tentar até 10. Daí, a alimentação é muito importante, porque a gente tem uma alimentação extremamente inflamatória para o nosso corpo. E mexe com a nossa microbiota, e gera desbiose, e gera uma série de outros problemas. Todas as doenças crônicas, que são doenças que a gente constrói ao longo da vida, crônica vem de Cronos, que é um deus grego do tempo. E daí, quando a gente fica mais velhinho, estoura em diabetes. E isso está acontecendo na humanidade, está ficando cada vez mais cedo. Então, antes, quando você começava a aparecer com algum sintoma de diabetes ou problema cardíaco, você já estava lá com seus 60 e poucos anos, daí a doença da senilidade. Aí começou a ficar cada vez mais cedo. Eu tive pré-diabetes, eu tinha nem 30 anos, tomei um susto, mudei minha alimentação, comecei a comer só proteína, que são as carnes, né? E vários vegetais têm proteína também, e vegetais, né? Aí deu uma saída da diabetes, fugi da diabetes. E não fiquei diabética, que é uma doença familiar. O que é doença hereditária? Você tem a propensão de desenvolver a doença, só que você vai desenvolver se você tiver os mesmos hábitos do teu pai. Então, a gente fala que é uma doença epigenética, que mistura a tua propensão com os teus hábitos de vida, né? Se você tem os mesmos hábitos de vida que o teu pai e que a tua mãe, se você mantém aquilo como coisa saudável, né? Porque eles tiveram uma alimentação que foi do saudável para o industrializado. E daí passaram para a gente a história dos industrializados, sem ter esse conhecimento, porque não é todo mundo que é que nem eu. A maioria das pessoas não confiam no médico cegamente, e eu não vou falar sobre medicina e os problemas da medicina nesse vídeo, mas a gente tem que aprender a dosar, né, o que a gente vai comer, prestar atenção mais na nossa alimentação, ser mais curioso com os nossos hábitos. E daí começou, eu tenho um aluno meu que não está chegando nos 30 e já está com problema cardíaco, problema com diabetes, já teve, assim, entrar numa dieta violenta. E quanto mais jovem, menos a gente se preocupa, né? Você acha que a gente é Superman ou supermulher, né? Então, tem que começar desde cedo, começar a ensinar os filhos a comer corretamente, desde pequenininho, comer de tudo. Ai, não quero isso, não gosto de fazer. Meu filho, com alimentação não tem querer. Tem que comer, aprende a gostar. Porque a comida é um hábito, e é um hábito que a gente marca no cérebro. E a indústria faz com que a gente ache aquilo legal. Tá? Então, por exemplo, Coca-Cola, o urso da Coca-Cola. O Papai Noel foi invenção da Coca-Cola, lá no começo do século passado. E virou um hábito internacional, mundial. O Natal, a gente não comemora o nascimento de Jesus. A gente troca presente por causa do Papai Noel.
né? E a Coca-Cola tentou colocar o urso polar também, né? Porque o Natal no hemisfério norte é frio, no hemisfério sul é calor. Então eles usam ícones para criar um emocional na gente ligados ao frio, né? Agora imagine, qual que seria o personagem nosso aqui no sul do planeta, que é calor, no Natal, né? Então, e a gente absorve tudo isso sem perceber. A gente começar mais a prestar atenção nas coisas da vida e interpretar, né? E, bom, enfim, voltar para a minha história. Eu vou devaneando. E meus amigos falaram, não consigo acompanhar seu raciocínio, Valéria. Eu falei, tá bom, vamos junto. E, bom, enfim, daí fiz o tratamento TMO, passei por toda essa situação de evacuar na cama várias vezes. Eu pedi me pôr em fralda. Eu pus fralda, graças a Deus não sujou cama, não sujou, mas sujou a fralda. É constrangedor. É uma situação que você fica sem reação, você só está sentindo aquilo tudo e extremamente constrangedor. Aí vai começar a lacrimejar. Não ligue, não é choro, tá? Tem essa cara chorona, essa cara de moribunda, mas estou a 1000 por hora. Isso tudo é reação dos remédios, eu falei. E depois que eu passei por isso e virei blogueira e comecei a falar assim, o que eu vou publicar? Vou publicar causas animais e sociais, porque eu acho que a gente tem que ajudar, é uma responsabilidade nossa enquanto cidadão, ajudar o próximo, né? É um princípio, é um dos ensinos de Jesus, né? Dar sem olhar a quem, né? Ah, mas o cara vai usar para comprar crack. Problema dele, você fez a sua parte, né? Quando a gente faz uma caridade, a gente faz sem olhar a quem ou sem olhar o que o cara ou a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Ela vai usar naquilo que é prioridade, que é necessidade para ela, que nem a gente faz, né? Ah, mas eu estou ajudando. Não, você está ajudando a pessoa a tentar sair da droga, a tentar sair da situação de penúria. Então, dar sem olhar a quem, sem se engrandecer, né? Que é a outra história que Jesus, quando você doar, que a sua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita está fazendo, né? Então, fazer sem alardear, sem ficar, porque senão você já tem a sua glória, né? Que também é outra passagem de Jesus. Aqueles que oram na frente dos templos para se mostrarem devotos, tal, já têm a sua glória, né? Porque quando você for orar a Deus, que você faça em silêncio, no seu quarto, no seu íntimo, não precisa nem ir numa igreja. No seu íntimo é dentro de você, uma oração que lhe toque o coração, não precisa ser oração decorada, mas alguma coisa que você sinta no teu coração, né? Isso que é a forma correta de orar, que é quando você faz a sua ligação com um plano maior, com Jesus, com as hostes benevolentes dos céus. Então, a gente tem que aprender, né, a seguir Jesus da maneira correta. Veja bem, não é seguir a Bíblia cegamente, porque a Bíblia cegamente, ela conta a história de um povo, de uma época, dentro de um contexto. A gente está tentando trazer o contexto deles para cá, e daí a gente vira fundamentalista, porque o nosso contexto é outro. O que a gente tem que ler na Bíblia, lê a história de Jesus, interpreta corretamente cada passagem, porque são parábolas, e para cada um ensina uma coisa diferente, né? E Gandhi falava que se sumissem, Gandhi era hindu, tá? Ele não era cristão. Ele falava que se sumissem todos os livros sagrados da humanidade e ficasse apenas o Sermão da Montanha, ali já estaria o código ético para a humanidade evoluir enquanto humanidade, enquanto sociedade. Então, o Sermão da Montanha é o princípio, que é o primeiro pronunciamento de Jesus, é o principal ensino. Ali está tudo, está tudo. Se você souber ler direitinho, interpretar direitinho, para trazer para o nosso contexto, aquela passagem do Sermão da Montanha serve para todos os contextos de vida. Todos. Todos. Né? Todas as épocas. Por isso que é secular os ensinos de Jesus. Né? A parte antiga da Bíblia, se você pegar os evangélicos, que me desculpem, mas tem passagens pinga sangue. Moisés mesmo, antes dele ir para o deserto, ele era um general egípcio, né? Tem quem conhece a história dele, a história do cestinho, do menino no cestinho, perseguição dos filhos, dos judeus, tal. Então ele foi resgatado pela irmã do faraó, ela criou ele como filho, e daí ele vira um general. Ele era terrível,
quando ele desce quando ele desce da montanha com os primeiros 10 mandamentos, que depois ele quebra, e ele vê o bezerro de ouro lá, o povo cultuando, metade do povo cultuando o bezerro de ouro, ele incita a outra metade que estava apoiando ele a ir para cima do outro povo. Isso é de Deus? Você virar um assassino? Estranho, né? E daí o principal dele é guiar para a Terra Prometida. Daí eu até brinco, assim, foi o pior guia turístico da história, porque hoje em dia, para você fazer o percurso que ele fez a pé, você leva 9 dias. O cara levou 40 anos. Estranho demais. Tem passagem, a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro é recheado, assim. Quando Isaías manda lá cortar a cabeça dos sacerdotes do templo. Vai ser muito estranho, né? Mas é porque retrata a rusticidade do povo daquela época, né? Então, vamos contextualizar e ver como que era. Bom, voltando lá. Eu desenvolvi para a parte da Bíblia, que eu gosto bastante também. Sou uma estudiosa disso também. Daí, voltando, voltei para o tratamento. Fiz a TMO e tal, e agora estou sofrendo. Quer dizer, primeiro eu tirei o câncer, porque eu fiz quimioterapia, fiz 3 meses de quimioterapia, nesse caso eu sou privilegiada, porque eu no mínimo era de 4 a 6 meses. Meu corpo respondeu tão bem que foram 3 meses. Daí vim fazer a quimioterapia agressiva nessa internação longa, que foi aquilo que eu já relatei, fiz a TMO, ou seja, o câncer já sumiu, não tenho mais o câncer, estou curada, quer dizer, espero que sim, porque todas as metástases que a gente sente no corpo, que são umas bolotas onde ficam os gânglios linfáticos, sumiram todos. Na segunda vez que eu fiz a primeira terapia, já tinha sumido tudo do pescoço. Meu pescoço ficou deformado, ficou uma coisa assim, ó, mais ou menos. E daí sumiu, desapareceu. Aí tinha aquelas que era na região ilíaca e inguinal, que é região na virilha e aqui assim, lateralzinha do corpo próximo da perna. Sumiram todas. Ai, gente, tô coçando, vocês não têm noção. E não pode coçar, porque está ferida tudo. Ai, que desespero. Aí, tá ruim essa luz, né? Mas eu não quero mostrar as coisas do hospital, não quero expor ninguém. Aí, agora fiz o transplante, quando fiz a segunda quimioterapia pesada, eu zerei o meu corpo, né? Tô dando um restart no corpo. E daí, ai, como que eu faço para ficar com melhor a luz? Assim, aparece mais? Mas não, eu não quero que apareça meu nome, nem nada do hospital. É um restart. Nossa, meu Deus, vou parar. Vejam os próximos capítulos dessa história. Vou parar porque já está com 32 minutos. Beijinhos, tchau.